Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para conferir uma correção das questões da prova do Saresp, vulgo Prova Paulista do ano passado, do ano de 2023, com o objetivo da gente treinar para o Provão Paulista deste ano de 2024, né? São poucas questões e a ideia é comentar com vocês a resolução dessas questões, justamente para ajudá-los a ter alguma noção de como funciona esse exame que é utilizado pelas instituições de ensino público universitárias como uma das possibilidades de ingresso na universidade, né? Então é muito importante que você acompanhe, porque no futuro vocês terão a chance e a oportunidade, quem sabe, de ingressar numa universidade por meio desse exame. Essa avaliação, então, será a prova do segundo ano do ensino médio, tá? De língua portuguesa. Vamos começar? Na primeira questão, nós temos um texto, né? Que é de autoria do Jefferson Tenório, e esse texto diz o seguinte: a conquista de uma gramática antirracista, ou seja, um vocabulário antirracista, e que trouxe expressões e palavras como branquitude, lugar de fala, privilégio branco, racismo estrutural, ganhou mais espaço no meio social. Entretanto, essa mesma gramática ainda não penetrou de fato no judiciário, que segue encarcerando pessoas negras com uma lógica baseada no perfilamento racial. Diante destes dados, não há como negar que a prisão de pessoas negras e periféricas, que são a maioria nos presídios, faz parte de um sistema injusto e racista. Este texto é usado para as questões número 1 e 2. Vamos a elas. A questão 1 pergunta: no texto, o uso da palavra entretanto contribui para a. Reafirmar que mesmo promovendo um sistema injusto e racista, o judiciário demonstra ser sensível à gramática antirracista. B. Mostrar se o judiciário aderisse a uma gramática antirracista, a prisão de pessoas negras e periféricas deixaria de acontecer. C. Confirmar que, por representar um avanço social, palavras e expressões indicativas de uma gramática antirracista se difundiram no judiciário. D. Destacar que, apesar de representar um avanço social, a gramática antirracista ainda não se reflete na postura do judiciário. Ou E. Negar que, embora ainda haja preconceito racial, a prisão de pessoas negras e periféricas resulte de uma atitude do judiciário contra a gramática antirracista. A resposta, se vocês prestaram atenção na leitura do texto e na proposta do autor, é justamente a letra D. Destacar que, apesar de representar um avanço social, a gramática antirracista ainda não se reflete na postura do judiciário. Qual que é a ideia do entretanto aí? O entretanto é uma conjunção que indica uma ideia que se opõe à que veio antes, como mas, porém, contudo e assim por diante, né? Então, neste caso, a letra D traz justamente isso. Apesar disso ser um avanço, disso ter melhorado a nossa sociedade, a maneira como a questão do racismo é tratada na nossa sociedade, falta a uma área específica, o judiciário, compreender essa questão de maneira mais aprofundada e avançar nesses temas de maneira a garantir uma sociedade de fato sem racismo, certo? A questão de número 2. No texto, a palavra entretanto poderia ser substituída por qualquer uma das seguintes palavras ou locuções. A. Por isso, portanto, porém. B. No entanto, contudo, todavia. C. Mas, no entanto, por isso. D. Portanto, no entanto e consequentemente. E. Embora, contudo, porém. Nesse caso, basta substituir a palavra, né? Trocar uma pela outra vai facilitar a sua vida. Então a resposta é a letra B.
No entanto, contudo e todavia. É só ir lá e ver. Se trocar o embora por no entanto, por exemplo, vai dar aqui resposta. Entretanto, ou seja, no entanto, esta mesma gramática ainda não penetrou de tal fato no judiciário. É simplesmente trocar uma pela outra. São conjunções adversativas também, locuções adversativas que indicam que se está falando o oposto do que foi dito anteriormente, tá? As questões 3 e 4 fazem referência a um texto, né, que é uma campanha contra a violência doméstica presente ali no jornal O Globo, e é o texto que vocês estão vendo aí que diz: violência doméstica contra a mulher, não se cale, silêncio mata, falar não. Você não está sozinha, procure uma delegacia ou um centro especializado de atendimento à mulher. Juntas somos mais fortes. A partir desse texto, vamos responder as questões 3 e 4. Questão de número 3. O texto dessa peça publicitária apresenta o uso de A. Frase exclamativa para criar um suspense sobre o conteúdo da campanha. B. Frase verbal afirmativa para reforçar a polêmica da campanha. C. Frase nominal para introduzir o tema da campanha. D. Frase verbal imperativa para obrigar uma adesão à campanha. Ou E. Frase interrogativa para lançar dúvidas sobre a campanha. A resposta da questão 3 é a letra C. Se vocês olharem no texto, nós temos uma frase que introduz a questão, que é a seguinte, né? O texto publicitário aqui da campanha contra a violência começa com a frase: violência doméstica contra a mulher, ponto. O ponto indica que a frase acabou. E essa frase é uma frase nominal, ela não tem verbo. E essa é a diferença. Frase verbal é aquela que possui um verbo, frase nominal é aquela que não possui um verbo, possui apenas nomes. No caso, violência doméstica contra a mulher não possui nenhum verbo. Logo, é uma frase nominal afirmativa, cujo objetivo é introduzir o tema da campanha de maneira clara para quem vai ler. Resposta letra C. Vamos para a questão 4. Questão 4 pede: 3 períodos da peça publicitária se encontram corretamente articulados no único período composto em... O que é um período composto? É aquele formado por mais de uma oração. Eles querem saber qual das frases a seguir, que é uma montagem de frases do texto, funciona como se fosse uma frase só, se ela faz sentido, tá? A. Caso não se cale, silêncio mata, porém falar não. B. Não se cale, porque silêncio mata, ainda que falar não. C. Não se cale, mas silêncio mata e falar não. D. Mesmo que não se cale, silêncio mata, embora falar não. E. Não se cale, pois silêncio mata, mas falar não. Eu acho que fica evidente para quem prestou um pouquinho de atenção que a resposta é a letra E, né? Não se cale, pois silêncio mata, mas falar não. A ideia aqui é novamente averiguar se vocês são capazes de entender o uso das conjunções. Nós temos aqui a conjunção pois, que é uma explicativa, e a mais, que é uma adversativa, que indica oposição. Então, não se cale. Por quê? A explicação: porque o silêncio mata. Porém, por outro lado, mas... falar a respeito da violência não mata. Essa é a ideia. Se vocês pegarem as outras frases e fizerem o mesmo tipo de leitura, vocês vão perceber que elas não formam sentido, porque elas estão usando as conjunções de forma inadequada e porque elas estão organizadas, estruturadas de uma forma inadequada. Então a resposta é a letra E. A questão de número 5 é de uma tirinha da cartunista Laerte, que vocês estão vendo aí na tela, né? Vocês têm um quadrinho, né, publicado pela cartunista. Aqui nós temos 4 quadrinhos com a plaquinha proibido, só que no último vocês percebem a formação de uma cidade, né? E está escrito: você está entrando em proibido. E aí nós temos a pergunta. Qual é a pergunta? Do exame desta tira, depreendemos que A.
O emprego de proibido como advérbio nos primeiros quadrinhos se contrapõe ao seu emprego como adjetivo no último quadrinho. B. O emprego de proibido como adjetivo nos 3 primeiros quadrinhos cria uma expectativa que é quebrada pelo seu emprego como substantivo no último quadrinho. C. O emprego de proibido, ora como substantivo, ora como adjetivo, nos 3 primeiros quadrinhos, produz uma situação de incerteza no último quadrinho. D. O emprego de proibido como substantivo nos 3 primeiros quadrinhos gera uma ambiguidade, que é desfeita pelo seu emprego como adjetivo no último quadrinho. E. O emprego de proibido como substantivo nos 3 primeiros quadrinhos produz um sentido negativo, que se torna positivo pelo seu uso como advérbio no último quadrinho. Vejam que o objetivo aqui é trabalhar as classes de palavras e como elas funcionam na língua portuguesa, lidando principalmente com 3, né? Substantivo, adjetivo e advérbio. Basta você identificar qual classe está relacionada com a palavra proibido em cada quadrinho. No caso, quando a gente coloca uma placa de proibido, nós estamos querendo dizer que a pessoa não pode passar para aquele lugar. Este lugar é proibido. Proibido é uma característica do lugar, ou seja, é um adjetivo, porque os adjetivos são palavras que indicam características. Já quando você tem a placa indicando o nome da cidade, qual é a classe de palavras que indica nomes? Substantivos, né? Então o que acontece é que há uma transformação do adjetivo proibido num substantivo proibido, a partir do momento que ele deixa de ser o local proibido e passa a ser o nome da cidade, tá? A única resposta dessas que indica essa questão é a resposta B. O emprego de proibido como adjetivo nos 3 primeiros quadrinhos cria uma expectativa que é quebrada pelo seu emprego como substantivo no último quadrinho, que a ideia é essa mesmo, né? Você tem lá a placa proibido, quer dizer que aqui ninguém pode morar. Proibido, ninguém pode morar. Aí começa a aparecer lá no fundo da tira uma casinha e no final você tem uma cidade. Ou seja, as pessoas quebraram essa barreira da proibição, né? E agora proibido não é mais um adjetivo, é o nome da cidade que surgiu naquele lugar. Resposta então a letra B. No caso da questão 6, né, nós temos aí um texto que é uma transcrição de um anúncio comercial publicado na Gazeta de Campinas, jornal, né, em 23 de junho de 1870. Vale reforçar uma coisa muito importante para quem vai fazer prova, né? Se você pega uma questão com um texto muito longo, às vezes compensa mais você ler primeiro a pergunta para depois ler o texto, porque daí você pode ou focar no que exatamente o texto, a pergunta está pedindo, né? E também às vezes a pergunta em questão é sobre só um detalhe, que nem nas anteriores. A pergunta era sobre o uso de uma palavra, entretanto. Então, às vezes, você fica ali lendo um texto muito longo e você perde tempo na realização da prova, quando, na verdade, bastava ler uma frase, um trecho do texto. Aqui eu vou ler o texto inteiro, claro, porque o objetivo aqui é explicar para vocês o conteúdo, tá? Mas, na hora da prova, não precisa ler o texto todo de uma vez. Lê primeiro a questão, vê o que ela está pedindo, aí vê. Eu preciso ler o texto para entender? Legal, vai ler o texto todo. Vamos lá? Hotel Universal em Campinas, Rua do Comércio, número 43. Este estabelecimento acha-se hoje montado com todo o necessário. Os senhores viajantes aí encontrarão sempre bons cômodos, salão e quartos mobiliados. Um excelente cozinheiro e muitos bons empregados servirão com maior prontidão e asseio. Tem constantemente um completo sortimento de bebidas e refrescos, um sortimento de doces de todas as qualidades. Apronta qualquer petisco sem demora. Recebe pensionistas internos e externos e manda comida para fora por muitos diminutos preços. Garante bem servir os fregueses para o que não poupa nem trabalho nem despesa. Tem cocheira para animais onde são tratados perfeitamente com abundância de capim e milho, e mandando-se lavá-los e escová-los. Estão a chegar no mesmo hotel bons bilhares, jogos de bagatela, xadrez, damas, dominó, etc. Eu acho que na primeira pergunta vocês já percebem que foi mantida a grafia original dos textos da época, né? Cujas palavras são muito diferentes na sua escrita das palavras de hoje em dia. Essa provavelmente é uma questão que vai levar isso em consideração, né? A variação linguística que ocorre com o passar dos anos, dos séculos, que transforma uma língua, a sua ortografia. Vejam, vamos para as perguntas, né? A partir da análise desse anúncio é correto afirmar que A.
A palavra asseio, escrita atualmente com SS, sugere que houve uma mudança na forma de representar os fonemas, representados pela letra C. B. A ocorrência de lavá-los e escová-los mostra que os verbos eram conjugados de forma diferente, com o sufixo número pessoal os sendo flexionado fora da raiz verbal. C. A pronúncia das palavras excelente e cômodos era diferente da pronúncia atual, por isso eram escritas com consoantes dobradas, excelente e cômodos. D. A ocorrência de palavras como cozinheiro e fregueses indica que as letras S e Z eram usadas para representar um mesmo fonema, tal como no sistema ortográfico atual. E seu autor tinha baixo nível de escolarização, o que o levou a escrever várias palavras em desacordo com a norma ortográfica, como animais, aí e prontidão. Aqui eu quero destacar com vocês o fato de que não mudou a língua portuguesa no que diz respeito à sua gramática, ou seja, conjugação verbal, significado das palavras. Nesse caso, a mudança é apenas da ortografia, da escrita. A gente antigamente escrevia a palavra com uma letra e hoje escreve de uma outra forma. No caso, algumas mudanças aconteceram na escrita de algumas palavras, mas a forma é a mesma. É o caso da resposta que nós temos na letra D. A ocorrência de palavras como cozinheiro e fregueses indica que as letras S e Z eram usadas para representar um mesmo fonema, tal como no sistema ortográfico atual. Primeira coisa importante, fonema. O que é um fonema? É um som produzido na língua, tá? Uma letra pode corresponder a um ou mais fonemas. O S às vezes tem som de Z na nossa língua, assim como o Z às vezes tem som de S. No caso aqui, o que aconteceu foi que cozinheiro era com S e virou com Z, e fregueses era com Z e virou com S. Vejam, mudou a escrita? Sim, mas o uso das letras é o mesmo. A gramática em si não mudou. Então a resposta é a letra D, tá? A gente tem a mesma utilização. A diferença é que hoje em dia elas trocaram, né? As duas palavras trocaram as letras, mas o som das duas continua podendo significar a mesma coisa. O próximo texto, que é um texto que fala sobre o uso da palavra forró, do estilo musical, né? É um texto para as questões 7 e 8, tá? O texto a seguir foi publicado na revista Super Interessante como resposta à dúvida de um leitor sobre a origem da palavra forró. E aí nós vamos ler o texto para responder as questões. A palavra forró surgiu mesmo de for all? Não. Essa é uma lenda linguística que, de tão repetida, acabou ganhando um verniz histórico. Segundo ela, militares americanos estabelecidos no Rio Grande do Norte, à época da Segunda Guerra, teriam organizado uma festa dançante. Então, para que todo mundo se sentisse convidado, fixaram uma placa na entrada com a inscrição For All, para todos, que os brasileiros acabaram adaptando por semelhança fonética para forró. Mas o termo forró, baile popular em que casais dançavam ao som de ritmos nordestinos, já constava em dicionário desde 1913, 3 décadas antes. A origem mais plausível seria uma redução de forró-bodó, que também significa baile popular. O termo foi dicionarizado em 1899. Em uma coluna de 2020 na Veja, o escritor e especialista em língua portuguesa Sérgio Rodrigues explica que forró-bodó já era título de uma opereta de Chiquinha Gonzaga que estreou em 1911. E vai além. Lembrando que, de acordo com o gramático Evanildo Bechara, a palavra vem do galego forbodó, também baile popular. Então nós temos aí duas questões, né? A 7. No texto, a ideia de semelhança fonética está associada a... O que é semelhança fonética? Fonética tem a ver com som. Fonos, fala, só lembra de fonoaudiologia, né? Semelhança fonética é semelhança de sons, tá? Com que essa ideia está associada? A proximidade na forma com a expressão for all do inglês e a palavra forró do português são pronunciadas. B, ao sentido da expressão for all em inglês, que é próximo ao significado da palavra forró em português. C, a origem duvidosa da palavra forró, que mostra uma proximidade sonora tanto com o inglês for all quanto com o galego forbodó.
D. A identidade sonora entre forró e as duas primeiras sílabas de forró-bodó, que se assemelham à expressão for all do inglês. Ou E. A adaptação de for all à sonoridade do português, dando origem a forró, que conserva o sentido da expressão estrangeira. Gente, o texto, eu acho que ele é bastante claro, se você prestar atenção, tá? A ideia é justamente desmistificar essa ideia de que forró veio de for all, tá? Na verdade, essa ideia veio pela similaridade entre o som forró e a expressão for all, né? Quando a pessoa ouve forró, for all, parece mesmo um gringo, né? Um americano falando for all. Então, na verdade, a resposta é a letra A. Há uma proximidade, por isso que a ideia é de semelhança fonética, né? Entre a expressão for all do inglês e a palavra forró. Essa proximidade existe, mas obviamente o texto está explicando justamente o quê? Que essa proximidade não é a origem da palavra. A origem da palavra não é pela sonoridade, é por outro motivo, tá? Então a resposta é a letra A. Questão 8. O processo de formação de palavra que, de acordo com o texto, caracteriza a origem provável da palavra forró, também está presente em... Ele quer saber qual palavra dos exemplos que vão aparecer nas alternativas foi construído da mesma forma que forró. Lembrando, forró, segundo o texto, provavelmente vem de forró-bodó, né? Letra A, choro a partir de chorar. B, refri a partir de refrigerante. C, ONU a partir de Organização das Nações Unidas. D, futebol a partir de futebol. E, cachorro quente a partir de hot dog. A resposta, gente, é a letra B. Por quê? Na letra B nós temos a redução de uma palavra às suas duas primeiras sílabas, né? Assim como forró-bodó você resumiu só para forró, refrigerante você resumiu apenas para refri, né? É que nem motocicleta, que virou moto, e assim por diante. Então, quando você tem esse tipo de processo, que a gente chama de redução, né? A palavra é reduzida, ela perde um pedaço e fica só o comecinho, vira um apelido da palavra, né? A gente faz isso com o nome de pessoas também, né? Quando você tem uma pessoa chamada Beatriz e ela vira Bia, você está diminuindo a palavrinha dela, tá? Então a resposta é a letra B, refri por refrigerante. As outras não fazem sentido, gente, porque ONU é formado por uma sigla, futebol é pelo som, né, de futebol, que é a teoria errada, né, da origem do nome do forró, e assim por diante. Então a resposta é a letra B. A questão 9 recupera uma explicação, né, um conceito que vocês provavelmente viram lá no primeiro ano e também em anos finais do ensino fundamental, que é a ideia de figuras de linguagem. Aqui ela está trabalhando com a figura de linguagem do hipérbato. De acordo com a nova gramática do português contemporâneo, hipérbato é termo genérico para designar toda inversão na ordem normal das palavras na oração ou da ordem das orações no período com finalidade expressiva. Para explicar melhor, né, é só lembrar do hino nacional, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O hino tá fora de ordem, tá? A gente, num poema, por exemplo, você pode inverter a ordem das palavras, construir a frase de uma forma diferente, com o objetivo de provocar um efeito. O efeito musical, o efeito sonoro, seja lá qual for, né? Em qual dos ditados populares apresentados a seguir, temos um hipérbato? A. Quem não tem cão, caça com gato. B. Quem vê cara, não vê coração. C. Quem ri por último, ri melhor. D. Quem cala, consente. Ou E. Quem se mistura com porcos, farelo come. A resposta é a letra E. Quem se mistura com porcos, farelo come. Vejam, onde está o hipérbato aqui? Na expressão farelo come, né? Que normalmente seria come farelo. E tanto faz você inverter, né? Farelo come ou come farelo vai dar na mesma. Quem faz isso, come farelo. Quem faz isso, farelo come. O hipérbato é a inversão dessas palavras. Às vezes vocês vão ter dificuldade de lembrar o nome da expressão, né? O nome da figura de linguagem, ficar na dúvida quanto o que significa, mas é só prestar atenção na explicação. Inversão na ordem normal das palavras. Qual é a ordem normal aqui? Quem se mistura com porcos come farelo. É como a gente fala, né? A ordem normal que eles estão falando é sempre sujeito, verbo e complemento, tá? Então, ele come farelo. Ele, farelo, come, mudou a ordem. Certo? Mais um textinho, questão 10.
Leia o texto publicado no jornal O Globo em 2018, do jornalista carioca Gilberto Portidônio. As gírias da hora invadiram nossa praia. Os mano e as mina no trampo ou na balada acham tudo da hora ou sussa, ou só ficam pistola se tiver treta. Não deu para entender? Então isso é sinal, ou seria semáforo, de que as gírias paulistanas desembarcaram no Rio para confundir. Mas a gente pode explicar assim como qualquer carioca que aderiu ao paulistanês. É o caso da estudante Aline Lopes, moradora de Bento Ribeiro. Ela usa corriqueiramente expressões típicas da terra da garoa, novas e antigas. Falo que fita, fazer um corre e breja, enumera Aline para lamentar em seguida, mas padoque e feijuca eu não consigo. O tatuador Diago Luiz, que foi alvo de deboche quando chegou ao Rio há 18 anos, lembra que falar palavras como mano era senha para virar motivo de piada. Eu não podia falar mano, meu, rolezinho e da hora, que alguém sempre caía em cima, parecia que eu estava em outro planeta. Mas a história de amor com São Paulo não encanta todos os cariocas. O engenheiro Maurílio Mesquita, que mora na Tijuca, não disfarça o incômodo. Ele costuma dizer que o monopólio da língua é disputado entre Rio e São Paulo, numa espécie de bipolarização do português. Está na hora de o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tombar o português falado na antiga capital do Império, provoca Maurílio. Então é um texto que fala sobre a influência das gírias paulistanas da capital de São Paulo na fala dos cariocas, né? Vamos então para a pergunta. A matéria de Gilberto Portidônio sugere que a. Cariocas estão travando uma disputa com paulistanos pelo domínio do português, levando à rejeição de palavras como padoque e mano no Rio de Janeiro. B. Cariocas deixaram de usar palavras típicas do Rio de Janeiro, como cerveja, e passaram a usar palavras que são empregadas por paulistanos, como breja. C. Palavras como sussa, da hora e rolezinho são usadas por paulistanos para indicar situações que são desconhecidas de quem vive no Rio de Janeiro. D. Gírias usadas por paulistanos, como ficam pistola e sussa, vêm se tornando conhecidas no Rio de Janeiro, mas nem sempre são compreendidas ou bem aceitas por cariocas. E. Paulistanos falam de forma confusa, mas isso não tem impedido o uso de palavras comuns em São Paulo, como treta e feijuca, por moradores do Rio de Janeiro. Qual será a resposta a essa questão? Letra D, tá? Gírias usadas por paulistanos, como ficam pistola e sussa, vêm se tornando conhecidas no Rio de Janeiro, mas nem sempre são compreendidas ou bem aceitas por cariocas. O texto está falando desse choque cultural, né? De como certas palavras que fazem parte do nosso dia a dia são gírias regionais, são variantes linguísticas regionais. Ou seja, faz sentido para alguém que mora num lugar, mas não faz sentido para quem mora no outro. Às vezes elas entram na fala de todo mundo, né? Mas às vezes há pessoas que ainda têm rejeição porque querem proteger a sua forma de falar, ou às vezes pessoas não entendem porque é muito diferente da forma de falar daquele local, né? Então, não está havendo uma substituição, não está havendo uma tentativa de indicar coisas que não existem na outra cidade, não. Apenas o que acontece é a presença de gírias de uma região em outra que gera um certo incômodo, uma falta de capacidade de compreensão mínima, não muito grande, né? Por parte dos moradores do Rio de Janeiro. Não tem como ser as outras, gente, porque pensem, a letra A, por exemplo, né? Eles estão travando uma disputa com paulistanos pelo domínio do português. Isso é uma piada do rapaz no final do texto, que ele fala que tem que acionar o IPHAN. É uma ironia, é uma brincadeira, né? Assim como não há substituição de palavras, eles não trocaram cerveja por breja nem nada. E também, obviamente, né, você não tem uma situação em que os paulistanos falam de forma confusa, que o pessoal não entende o que eles estão falando. Entende, só que, no caso, existem palavras que geram uma pequena confusão. Resposta letra E. D. Eu falei errado. Letra D. Gírias usadas por paulistanos, como ficam pistola e sussa, vêm se tornando conhecidas no Rio de Janeiro, mas nem sempre são compreendidas ou bem aceitas por cariocas. As três próximas questões, 11, 12 e 13, dizem respeito a uma canção muito conhecida, né? A canção da Legião Urbana, escrita pelo falecido cantor e compositor Renato Russo, chamada Pais e Filhos. É uma canção cuja letra é bastante longa, mas ela é bem conhecida, tá?
Não vou me arriscar a cantar aqui, nem muito menos vou botar a música aqui, porque eu pretendo subir esse vídeo no YouTube, e se eu botar a música aqui eu posso tomar o famoso strike e não conseguir divulgar o conhecimento. Então vamos ler o texto, né, de Renato Russo, Pais e Filhos. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar, nada é fácil de entender. Dorme agora, é só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com vocês? Estou com medo, tive um pesadelo, só vou voltar depois das 3. Meu filho vai ter nome de santo, quero o nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Me diz porque o céu é azul, explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com os meus pais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Eu sei que fica chato fazer a leitura desse jeito, né? Mas é o que nós temos que fazer, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Acho que eu não posso cantar essa parte. Então vamos para a questão de número 11, que pergunta: na terceira estrofe da canção Pais e Filhos, quero colo, só vou voltar depois das 3, os versos aparentemente independentes uns dos outros significam que A rebeldia dos jovens é assunto de canções do universo do pop rock. B, a linguagem literária, por ser imaginativa, dispensa coerência textual. C, se cria o eco de múltiplas vozes, presentificando-se demandas de filhos aos pais. D, os pais demandam os filhos em diferentes fases do seu desenvolvimento físico e emocional. E, a poesia não utiliza recursos coesivos para a construção dos sentidos do texto. Tem várias vozes, como se fossem as vozes das crianças, né? E que depois se tornam jovens e adultos, sendo trazidas para quem está lendo o poema, com que objetivo? Tentar presentificar as demandas de filhos aos pais, né? E os filhos querem dos pais? Proteção, colo, abrigo, né? Vou voltar depois das 3, né? Quando o moleque é mais velho. Então, tudo isso cria várias vozes, o eco de várias vozes que trazem as demandas, as necessidades dos filhos para os seus pais, né? A resposta é a letra C. Questão 12. Depreende-se de sua letra que é a canção. Primeiro, palavra depreende-se quer dizer entende-se, tá? O que pode ser entendido da letra da canção? A, parte de um tema sensível, o suicídio de uma jovem, e chega uma mensagem sobre empatia nos relacionamentos interpessoais. B, parte de um tema sensível, o suicídio de uma jovem, e induz os pais a reverem seus posicionamentos autoritários. C, parte de um tema sensível, o suicídio de uma jovem, e induz os filhos a reverem seus posicionamentos rebeldes. D, parte de um tema sensível, a rebeldia de uma jovem, e questiona os sentimentos desencontrados dos pais. E, parte de um tema sensível, a rebeldia de uma jovem, e generaliza a atitude dela para todos os jovens. Gente, é só prestar bastante atenção que você chega à conclusão, né? A música começa com uma cena de suicídio, né, de uma jovem que tira a própria vida, e ela volta no tempo para mostrar como a relação entre pais e filhos muitas vezes é muito complicada. E por causa da falta de compreensão entre os membros dessa relação, dos dois lados, tá? Não tá questionando só pais ou só filhos. É, na verdade,
uma tentativa de refletir sobre como essa relação interpessoal, e aí você já sabe a resposta, né? Ela acaba levando às vezes a pessoa a uma situação de angústia, sofrimento, dor, que pode, infelizmente, né, levar a esse tipo de situação. E ao final do texto isso fica mais claro quando ele diz: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você, o que você vai ser quando crescer? Ele está perguntando por quê? Porque você também vai ser um adulto, você também pode ser um pai, e aí você vai estar no lugar que seus pais estiveram. Ou seja, a ideia é justamente tentar promover um conceito que nós temos, né, que é o conceito de empatia, de se colocar no lugar do outro, de pensar, tá, eu sei que às vezes meu pai age com cuidado, mas às vezes ele é muito autoritário. Meu pai não deveria ser assim. Por outro lado, o pai, eu sei que o jovem às vezes precisa de liberdade, mas eu preciso protegê-lo. Então, é importante você se colocar no lugar do outro, especialmente quando você está em relações interpessoais, relações íntimas, né? Então a resposta é a letra A. Parte de um tema sensível, o suicídio de uma jovem, e chega uma mensagem sobre empatia nos relacionamentos interpessoais. Na questão 13, eu tenho a impressão de que é um pequeno problema, tá, gente? Eu não sei porque eu não vi outras correções, tá? Mas aqui eu vou chamar a atenção para um detalhe, né? Na questão 13 nós temos: considerando o texto e o que se sabe a respeito do texto literário, pode-se afirmar que a canção A. valoriza os problemas urbanos contemporâneos, B. é representativa de uma força da música brasileira que associa poesia e canto, C. está em desacordo com o gênero lírico por pressupor diálogos, D. abusa de figuras como a sinestesia e de elementos místicos, E. fala de problemas objetivos do narrador do poema. A resposta é a letra B, tá? E vocês vão encontrar no gabarito. Mas eu acredito que há um pequeno problema aqui, que é a questão da palavra força, né? Força aqui deveria ser forma. Porque o que é a canção? É uma forma típica da música brasileira que associa poesia e canto, né? Então, o gênero canção é um gênero literário, tá? Textual, que mistura poesia e canto. Na questão de número 14, nós temos dois textos, né? Que são textos a respeito de uma situação muito triste, que é a escravidão moderna. Texto 1. Uma mulher de 86 anos foi resgatada depois de trabalhar para uma mesma família há 74 anos. Nascida em Vassouras, no centro-sul do estado do Rio de Janeiro, a senhora trabalhou para uma mesma família desde os 12 anos de idade por 3 gerações. Ela prestou serviço todos os dias, sem oportunidade de estudo, férias ou salário. Atualmente, com a idade avançada, continuava exercendo as funções domésticas, como limpar, passar roupa, fazer comida e cuidar da dona da casa. Esse é o texto 1, que traz a informação, né? Aí o texto 2, o que é trabalho escravo contemporâneo? Na legislação brasileira, o artigo 149 do Código Penal prevê os elementos que caracterizam a redução de um ser humano à condição análoga à de escravo. São eles: a submissão a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, a sujeição a condições degradantes de trabalho e a restrição de locomoção do trabalhador. O conceito de trabalho escravo contemporâneo trazido pelo ordenamento brasileiro representa grande avanço no combate a essa dura realidade, pois evidencia que, nos tempos atuais, sua configuração vai muito além da privação de liberdade, ocorrendo nas mais amplas situações de ofensa à dignidade do ser humano, como em hipóteses de submissão a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas ou forçadas por dívidas impostas aos trabalhadores. Então são textos, o primeiro traz uma informação, né, uma narrativa de um evento que aconteceu em relação a uma senhora, e o segundo traz uma explicação sobre o que é, né, o trabalho escravo e o trabalho análogo à escravidão. E é isso que é importante, o conceito de trabalho análogo à escravidão. E aí temos a pergunta: relacionando os textos 1 e 2, é correto concluir que a senhora que prestava serviços domésticos A. foi empregada doméstica de uma mesma família por 3 gerações. B. não foi mantida em situação análoga à de escravidão, pois desfrutava de relativa liberdade. C. foi mantida em situação análoga à de escravidão a partir do momento em que se poderia ter se aposentado. D. foi mantida em situação análoga de escravidão por 3 gerações em uma família. E não foi mantida em situação análoga de escravidão, pois vivia integrada em uma família.
eu acho que fica óbvio que a resposta é a D, né? A ideia aqui é justamente deixar claro que uma pessoa que presta serviços domésticos, mesmo que ela viva dentro da casa das pessoas, ela tem que ter direito a todos os direitos que qualquer trabalhador tem: salário, aposentadoria, férias, folga. E no texto 1 diz que ela não tinha acesso a nada disso, ela apenas trabalhava na casa desde os 12 anos, né? Ao longo de toda a vida ela prestou esse serviço. Então, a resposta é a letra D. Ela foi mantida em situação análoga de escravidão por 3 gerações de uma família, né? Então, por 3 gerações, ela serviu, né, a essa família como empregada doméstica? Sim, mas em situação de escravidão. Tá acabando. Questão 15 e 16 são sobre o mesmo texto, que fala também sobre a questão da escravidão. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, o outro ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás de cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam 2 pecados extintos. E a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e algumas vezes o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas, mas não cuidemos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, direita ou à esquerda, até o alto da cabeça e fechada atrás, com chave. Pesava naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente e com pouco era pegado. Esse é um trecho de um conto chamado Pai contra a Mãe, do Machado de Assis, que descreve uma situação típica da escravidão, dos instrumentos usados para promover a escravidão de pessoas negras, na época do Machado de Assis, século XIX. Então temos a pergunta. No primeiro parágrafo do texto pode-se afirmar que o narrador A. constrói uma breve lista de aparelhos com os quais se torturavam os escravizados, com o objetivo de relembrar os dias terríveis da escravidão brasileira. B. utiliza uma atenuação ao concluir o primeiro parágrafo com "mas não cuidemos de máscaras", já que um dos assuntos do trecho é a violência dos aparelhos de tortura aos escravizados. C. utiliza-se da hipérbole, exagero ao mencionar no mesmo trecho o ferro ao pescoço, o ferro ao pé e descrever a máscara de folha de Flandres. D. elide, ou seja, oculta a função de alguns aparelhos de tortura aos escravizados para jamais reproduzir os dias terríveis da escravidão brasileira. Ou E. menciona de forma leve o assunto da escravização brasileira ao dizer que não cita aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Se vocês pensarem que Machado de Assis é do final do século XIX, início do século XX, né? Ele é do período ali do fim da escravidão, quando a escravidão estava para ser proclamada, a abolição da escravidão estava a ser proclamada e começa-se o período de libertação dos escravos. Então, ele é justamente da época em que esse tipo de procedimento estava sendo abandonado. Logo, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o que se diz na letra A. Constrói uma breve lista de aparelhos com os quais se torturavam os escravizados, com o objetivo de relembrar os dias terríveis da escravidão. Ele está expondo os dias terríveis, né? Ele não está fazendo uma forma de aliviar nem nada. Ele está deixando bem claro, olha o que se faziam com os escravos até pouquíssimo tempo atrás. Porque, na verdade, se você pensar na passagem do tempo, o que o Machado de Assis está mencionando é uma coisa que aconteceu há poucos anos antes dele, e que ainda acontecia em alguns casos, porque ele é contemporâneo, né, da abolição da escravatura. Então a resposta é a letra A. Se você tiver uma noção e lembrar que Machado de Assis é do final do século XIX, esse tipo de resposta fica fácil de responder. Questão 16. No trecho era grotesca tal máscara, mas a ordem humana nem sempre se alcança sem o grotesco. Estamos diante do estilo irônico de Machado de Assis. A. que repete as palavras grotesca e grotesco na mesma oração, isso seria uma ironia. B. que repete as palavras grotesco e grotesco como forma de evidenciar a condição feminina e masculina da ordem humana. C. que repete as palavras grotesco e grotesco
como forma de evidenciar o paradoxo entre ordem humana e bizarro. D, cujas frases são titubeantes, ou seja, titubeante é tomar cuidado, ele fica meio com receio, né? Porque repetem as palavras grotesco e grotesco. E, pelo qual se afirma que as máscaras são necessárias à ordem humana. Se vocês lerem a frase, era grotesca tal máscara, mas a ordem humana nem sempre se alcança sem o grotesco, a ideia é justamente chamar atenção para quê? Para o fato de que você precisa agir de forma fora do normal para garantir o normal, ou seja, agir de maneira grotesca para garantir a ordem é um paradoxo, né? Você tem aí uma confusão entre conceitos, né? Por que eu preciso agir de uma maneira absurda para garantir que as coisas voltem ao normal? Isso é um paradoxo e que, na verdade, indica uma crítica do Machado, né? Ele não está dizendo que a máscara era necessária, ele está falando, na verdade, o contrário. Essa máscara é um exemplo do que o ser humano faz, busca uma atitude absurda, agressiva, violenta, para trazer uma suposta ordem, que, na verdade, é em si grotesca, né? Então, a resposta é a letra C. Repete as palavras grotesco e grotesco como forma de evidenciar o paradoxo entre ordem humana e bizarro. Questão 17 traz um soneto de Luís de Camões. Amor que o gesto humano n'alma escreve, vivas faíscas me mostrou um dia, donde um puro cristal se derretia por entre vivas rosas e alva neve. A vista que em si mesma não se atreve, por se verificar que ali via, foi convertida em fonte que fazia a dor ao sofrimento doce e leve. Jura amor que brandura de vontade causa o primeiro efeito o pensamento. Endoudece se cuida que é verdade. Olhai como amor gera num momento de lágrimas de honesta piedade, lágrimas de mortal contentamento. Então nós temos aí um soneto, que é um estilo típico da lírica camoniana, da poesia de Luís Vaz de Camões, que tem a ver com o período no qual ele escreveu esses poemas, que é o período conhecido como classicismo. E a pergunta é: a chamada rima rica é aquela que ocorre entre palavras de classes gramaticais diferentes. A exemplo do que se verifica. Gente, é só olhar as palavras do final e ver qual é a classe gramatical dessas palavras, certo? Então, vamos lá. Letra A, na primeira e na segunda estrofes. Vamos olhar. A, primeira e segunda estrofes. Temos rima rica? Escreve, dia, derretia, neve. Escreve rima com neve, dia rima com derretia. Temos ou não? Escreve é verbo. A rima de escreve é com neve, que é um substantivo. Dia é um substantivo, que rima com o verbo derretia. Então a resposta é a letra A, tá? Se vocês verem nas outras, vocês vão ver que atreve e leve, via e fazia, nós temos uma rima rica em atreve e leve, né? Leve é um adjetivo e atreve é do verbo atrever, mas não temos em via e fazia, que são ambos verbos, tá? Mesma coisa com a vontade, verdade, são ambos substantivos. Pensamento e momento são substantivos, piedade e contentamento também. Então a resposta é a letra A. É só olhar qual é a classe de palavra. Se você souber identificar a classe de palavra, você responde facilmente esse exercício. Questão 18, do Antônio Cândido, que é um dos maiores estudiosos da literatura, né? Um trecho do ensaio A Vida ao Rés do Chão. A crônica não é um gênero maior. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. Por meio dos assuntos da composição solta, do ar de coisas sem necessidade que costuma assumir, ela ajusta a sensibilidade de todo o dia. O fato de ficar perto do dia a dia age como uma quebra do monumental e da ênfase. A pergunta é: depreende-se, ou seja, entende-se, do ensaio de Antônio Cândido que a crônica, por se debruçar sobre a matéria do cotidiano, é um gênero que produz a impressão de elevação. A crônica produz a ideia de que você é alguém elevado. B, né? A crônica, por se debruçar sobre a matéria do cotidiano, é um gênero que não focaliza assuntos relevantes.
C. A crônica possui um valor literário inferior à poesia por não explorar o lirismo que se oculta no cotidiano. D. A crônica possui um valor literário inferior ao romance por não dar ênfase aos assuntos graves do cotidiano. Ou E. A crônica, por se debruçar sobre a matéria do cotidiano, é um gênero que abre mão do monumental. Gente, é só prestar atenção na leitura do texto. Às vezes a pessoa vai falar, professor, eu não lembro o que é crônica. Professor, eu não sei o que é monumental. É só prestar atenção na leitura do texto. Logo ao final, ele diz, o fato de ficar perto do dia a dia age como quebra do monumental e da ênfase. O que ele considera que tem na literatura maior, monumental e ênfase. O que tem na crônica, dia a dia. Ou seja, qual que é a característica da crônica? Por que ela é menor, né? Porque ela lida com o cotidiano e não com aquilo que é grandioso, monumental. Essa é a resposta. Letra E. É fácil, é só você prestar atenção. Muitas vezes por causa das palavras difíceis, de alguns termos, a gente se perde, acaba achando que, nossa, como é difícil. Não, é simples. E para terminar, finalmente, 2 questões sobre mais um soneto de Luís de Camões, tá? Que é, na verdade, o mesmo que a gente já leu, tá? Que é aquele que começa com amor que o gesto humano não me escreve. É muito comum eles fazerem isso, repetirem os textos, tá? Para vocês trabalharem. Então vamos direto para as questões. Questão 19. O soneto é construído a partir do recurso reiterado. Que é uma coisa reiterada, repetida várias vezes, tá? A. Ao eufemismo, com a intenção de expor a ausência de lógica do sentimento amoroso. B. A antítese, com a intenção de expor as contradições decorrentes do sentimento amoroso. C. Ao pleonasmo, com a intenção de se expor a banalidade do sentimento amoroso. D. Ao eufemismo, com a intenção de expor os prazeres decorrentes do sentimento amoroso. E. A antítese, com a intenção de expor o enfraquecimento paulatino. Ou o que é paulatino? É uma coisa que leva um tempo, tá? Que demora um tempo. Do sentimento amoroso. É só ler o poema e prestar atenção em como esse poema aborda a temática do amor. E aqui eu quero lembrar com vocês novamente de amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Por quê? Porque em quase todos os poemas em que Camões fala de amor, ele fala dos conflitos, dos contrários que fazem o amor, tá? Então, ele está muito preocupado em construir todo o seu poema em oposições, em antítese, as contradições decorrentes do sentimento amoroso. Neste poema não é diferente, tá? O amor, ele mostra um dia vivas faíscas, um puro cristal, vivas rosas, alva neve, então ele é frio e quente ao mesmo tempo. As poesias do Camões sobre o amor, em geral, ficam em torno dessa ideia de oposições, de antíteses. Então a resposta é aquela que falar sobre antítese, a letra B, tá? E a última vocês vão ver que é, melzinho na chupeta. No soneto eulírico dirige-se diretamente aos seus leitores no seguinte verso. Com qual verso que ele fala com você, caro leitor, né? A vista que em si mesma não se atreve, jura amor que brandura de vontade, amor que o gesto humano na alma escreve, olhai como amor gera num momento, lágrimas de imortal contentamento. Gente, olhai, né, é um verbo usado no modo imperativo. Olhai, olhai tu. É que a gente não conjuga o verbo assim, a gente fala olha lá, né? Como é um texto antigo, que usa uma gramática mais padrão, ele vai usar o verbo na segunda pessoa, tu. Então, olhai tu, né? Como o amor gera, olhai vós, como o amor gera. Então, assim, o é a letra D. Ele está falando para você, olha, veja como o amor gera no momento. Então, a resposta é a letra D. Certinho, pessoal? Então é isso, tá? O vídeo fica um pouco longo, não tem como, né? Porque eu tô analisando aí 20 questões de uma prova. Se eu fosse fazer... Opa, faz o que eu quero. Se eu fosse fazer a mesma coisa com o Enem, por exemplo, ia demorar, sei lá, umas 3 horas para fazer esse tipo de vídeo, né? Mas eu espero que nesse último dia, antes do provão, dê uma ajuda para vocês desenvolverem melhor as suas habilidades a respeito da prova, certo? Um abraço e boa prova para todo mundo. Até mais. Sou a
uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Né?